Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Sob o sol escaldante da cidade, ela caminhava com dificuldade entre os transeuntes apressados, carregando sua pequena cesta de bananas maduras. Cada centavo que ganhava era uma batalha contra a fome e a pobreza. Suas mãos estavam calejadas, seu rosto marcado por anos de luta, mas seus olhos conservavam aquele brilho de esperança que só uma alma corajosa pode possuir. Desde a infância, a vida só lhe oferecerá dificuldades. Sua família afundou na pobreza após a morte do pai, e sua mãe, exausta pelo trabalho e pela doença, não estava mais lá para guiá-la. Todos os dias, ela vendia suas bananas nas ruas movimentadas, esperando apenas por um sorriso, um gesto gentil, um pouco de reconhecimento. Mas os olhares eram desviados, e os ricos passavam sem sequer notá-la. Certa tarde, enquanto tentava vender suas frutas sob uma calçada escaldante, um carro preto parou de repente. Um homem de terno elegante saiu. Sua presença imponente e olhar penetrante pareciam transpassar sua alma. Os transeuntes instintivamente se afastaram, mas ele parou bem em frente a ela. Ele olhou para as bananas, depois para as mãos, depois para o rosto cansado e finalmente sorriu. Não um sorriso de pena, mas um sorriso repleto de uma estranha sensação de gratidão, como se tivesse encontrado algo que pensava ter perdido há muito tempo. "Qual é o seu nome, mocinha?" perguntou ele com uma voz calma, porém poderosa, que ressoava por todo o seu corpo. Ela hesitou, surpresa com aquele interesse inesperado. Seu coração estava acelerado. Aquela simples parada mudaria sua vida para sempre, sem que ela ainda pudesse imaginar a magnitude da mudança que a aguardava. O sol se punha no horizonte, lançando uma luz alaranjada sobre as ruas estreitas e barulhentas da cidade. Ela se encostou na parede de um prédio antigo, segurando sua cesta de bananas, na esperança de que os últimos transeuntes comprassem algo antes que as lojas fechassem. O homem que acabará de parar em frente a ela não era como os outros. Seus sapatos impecáveis sequer tocavam a poeira do chão, e seu terno perfeitamente alinhado brilhava nos últimos raios de sol. Ele a olhou atentamente, sem qualquer julgamento ou condescendência. "Você vende essas bananas há muito tempo?" perguntou ele calmamente. Ela piscou, um pouco intimidada. "Desde sempre, senhor. Bem, desde que eu consigo trabalhar." Sua voz tremeu levemente. Ele assentiu com a cabeça, observando cada expressão dela, cada gesto. Então fez algo inesperado. Tirou uma nota do bolso e a colocou na cesta. "Pegue o que quiser, mas fique comigo um instante." Ela olhou para ele, surpresa e confusa. "Com licença." "Só um instante", repetiu ele, num tom que não admitia discussão. "Tenho algo para lhe mostrar." Hesitante, ela o seguiu até seu carro preto, estacionado bem ao lado. Os transeuntes a encaravam, intrigados, murmurando entre si, mas ela não prestava atenção. Seu coração batia tão forte que parecia querer saltar do peito. O homem ajudou-a a entrar no banco de trás e o carro ligou silenciosamente. Depois de alguns minutos, chegaram em frente a um enorme edifício moderno, um contraste impressionante com as ruas estreitas e dilapidadas de onde ela tinha vindo. "Bem-vinda a um mundo que você jamais imaginou", disse ele finalmente, olhando-a diretamente nos olhos. Ela abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. Seus olhos se arregalaram ao contemplar a grandiosidade do lugar. Naquele instante, ela compreendeu que sua vida estava prestes a mudar, mas ainda não sabia em que medida. Ela não conseguia desviar o olhar dos vastos corredores iluminados e das obras de arte que adornavam as paredes. Cada passo que dava dentro daquele palácio moderno a mergulhava ainda mais numa mistura de fascínio e incredulidade. Sentia-se uma estranha num mundo que jamais imaginara. O homem a conduziu a uma ampla sala de estar onde uma mesa estava posta com frutas exóticas, doces e bebidas raras. Ele sentou-se em frente a ela e a convidou a fazer o mesmo. A tensão era palpável. "Por quê? Por que eu?" ela finalmente ousou perguntar com a voz trêmula. Ele sorriu, mas desta vez não era um sorriso frio ou distante. Era um sorriso repleto de memórias e emoções. "Porque eu te vi antes de você me ver. Você não sabe, mas mudou a minha vida sem nem perceber." Ela franziu a testa, confusa. "Como assim? Eu só vendo bananas." Ele colocou a mão sobre a mesa, perto da dela, mas sem tocá-la. 20 anos atrás, eu estava numa situação desesperadora. Alguém me estendeu a mão sem esperar nada em troca. Nunca consegui agradecer como deveria. Hoje, acho que é a sua vez de receber algo inesperado." Um silêncio se instalou. As palavras pareciam flutuar no ar, carregadas de significado. Ela ainda não entendia, mas seu coração sabia que aquele homem não era apenas um cliente generoso.
Ele guardava um segredo, um laço invisível entre eles que em breve mudaria tudo. Eu não entendo. Não consigo aceitar tudo isso, murmurou ela, olhando para as mãos calejadas. Você não precisa entender imediatamente, respondeu ele gentilmente. Mas quero que saiba que este momento, este gesto, é o começo de algo maior para você. Uma oportunidade que poucas pessoas têm. Ela ergueu os olhos e encontrou o olhar dele. Havia uma intensidade em seus olhos que ela nunca vira em ninguém. Sentiu um calor estranho subir por dentro, uma mistura de esperança e medo. Ela ainda não sabia o que o futuro lhe reservava, mas pressentia que nada seria como antes depois daquele momento. O mundo que ela conhecia até então, as ruas, o sol escaldante, a cesta de bananas, parecia estar se afastando, substituído por um horizonte repleto de surpresas, promessas e mistérios. Na manhã seguinte, ela acordou em um quarto que jamais imaginara ocupar. A luz do sol inundava as grandes janelas, iluminando móveis luxuosos e pinturas magníficas. Ela esfregou os olhos, ainda incrédula. Seria um sonho ou realidade? O homem entrou na sala, vestindo um terno impecável, tal como no dia anterior. Ele sorriu para ela com a mesma intensidade que a impressionara no primeiro dia. Acho que você merece saber a verdade, disse ele, sua voz grave ecoando na sala silenciosa. Não estou aqui apenas para ajudá-la com um ato de caridade. Há uma razão muito mais profunda para o nosso encontro. Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Qual o motivo? Perguntou com a voz quase inaudível. Ele respirou fundo. Sou bilionário. Meu nome é Alexander Monroe. E antes de me tornar fui salvo de uma situação desesperadora por alguém que me lembrou muito você. Alguém que me mostrou compaixão quando ninguém mais o fez. Observei você hoje, e é como se o destino tivesse nos reunido novamente. Suas palavras a atingiram como pedras. Ela balançou a cabeça, sem conseguir compreender. Você é um bilionário? E está me dizendo que eu te lembro alguém? Mas, eu não entendo. Ele se aproximou e gentilmente colocou a mão no ombro dela. Eu sei que é difícil de acreditar, mas o que eu quero não é apenas dinheiro ou bens materiais. O que eu quero é te dar uma chance de mudar sua vida, da mesma forma que você teria mudado a minha anos atrás. Você tem um coração puro, e o mundo merece vê-lo brilhar. Ela sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Tudo o que ela conhecia até então, pobreza, solidão, lutas invisíveis, parecia agora assumir um novo significado. Aquele bilionário, aquele estranho de olhos penetrantes, havia acabado de virar seu mundo de cabeça para baixo em um instante. Por que eu? Por que me escolher entre tantas outras? Perguntou ela com a voz trêmula. Alexander sorriu misteriosamente. Porque algumas conexões desafiam qualquer explicação. Alguns destinos se cruzam apenas uma vez. E acredito que nosso encontro é apenas o começo de uma história que ninguém poderia ter previsto. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu uma mistura de esperança e medo. O futuro era desconhecido, imenso, mas pela primeira vez ela sentiu que não estava mais sozinha. Nos dias que se seguiram, sua vida se tornou um turbilhão de emoções, luxo e descobertas. Todas as manhãs, ela acordava em um ambiente suntuoso, repleto de objetos que só vira em revistas ou na televisão. Mas além do conforto material, era o mundo de Alexander que mais a fascinava, as reuniões importantes, as raras obras de arte, os vastos jardins. Tudo exalava poder e riqueza. Apesar de todo esse esplendor, ela frequentemente se sentia intimidada. Os funcionários ao seu redor eram educados, mas distantes, e às vezes ela sentia o olhar cético deles, como se não pertencesse àquele mundo. Cada sorriso parecia calculado, cada palavra trocada carregada de cautela. Certa tarde, Alexander a levou para seu escritório particular, um espaço imenso com paredes cobertas de pinturas modernas e grandes estantes de livros. Ele se sentou atrás de sua mesa e a olhou seriamente. Eu sei que este mundo pode ser avassalador, disse ele. Mas quero que vocês entendam uma coisa, não é o dinheiro ou o poder que os definirá aqui. É a sua coragem, a sua honestidade e o seu coração. Ela assentiu com a cabeça, ainda um pouco perdida. Mas eu nunca trabalhei num ambiente como este. Tudo parece grande demais, rápido demais. Isso é normal, respondeu ele, sorrindo. Mas eu não a trouxe aqui para ser perfeita. Eu a trouxe aqui para ser você mesma. E logo você entenderá que este mundo não se resume apenas a riquezas, mas também a decisões e responsabilidades difíceis. Algumas serão fáceis, outras testarão seu coração. Ela olhou para baixo, percebendo que sua vida estava prestes a mudar não apenas em termos de conforto material, mas também em termos das escolhas que teria que fazer. Sentiu um novo tipo de medo, mas também uma excitação que nunca havia experimentado antes. Naquela noite, sentada à janela do quarto,
ela contemplou a cidade iluminada. As ruas que conhecia, suas antigas mágoas e lutas diárias, agora pareciam pertencer a outro mundo, como um passado distante. Mas no fundo, ela sabia que precisava se manter forte. Pois, neste mundo de luxo e poder, cada sorriso podia esconder uma intenção, e cada gesto podia desencadear uma tempestade. E era exatamente isso que ia acontecer. Passaram-se semanas e ela começou a se adaptar a esse novo mundo. Aprendeu a percorrer os corredores da vasta mansão de Alexander, a compreender seus negócios e até mesmo a tomar decisões importantes ao seu lado. Mas apesar do luxo e do poder, permaneceu fiel a si mesma, simples, generosa e cheia de compaixão por aqueles que deixará para trás. Certa noite, Alexander a chamou ao seu escritório. Ele tinha um sorriso enigmático, mas desta vez havia uma intensidade em seu olhar que ela nunca tinha visto antes. Chegou a hora de você saber toda a verdade, disse ele suavemente, mas com seriedade. O que eu ainda não lhe contei é que este encontro não foi uma coincidência. 20 anos atrás, eu estava prestes a perder toda a esperança. E alguém como você, alguém com um coração puro e altruísta, me mostrou que a bondade ainda existe. Essa bondade me salvou de uma vida da qual eu poderia me arrepender para sempre. Ela sentiu as mãos tremerem. Mas, eu não te conheço. Eu só vendia bananas. Exatamente, respondeu ele com um sorriso gentil. Mas é justamente essa simplicidade e honestidade que fazem toda a diferença. Hoje, quero dar a vocês mais do que apenas um futuro confortável. Quero dar a vocês o poder de ajudar aqueles que, como vocês, lutam todos os dias para sobreviver. Ele se levantou e lhe entregou um envelope. Dentro havia os documentos de uma empresa criada especialmente para ela, bem como um cartão indicando uma fundação beneficente que ela poderia administrar. É a sua vez de mudar o mundo, disse ele. E eu sei que você fará isso melhor do que qualquer um. Lágrimas brotaram em seus olhos. Ela se sentia sobrecarregada, mas uma profunda alegria preenchia seu coração. Tudo que ela havia suportado, cada humilhação, cada momento de solidão, a havia levado até aquele instante. Sua vida não era mais apenas uma luta pela sobrevivência, havia se tornado uma oportunidade de transformar o destino de outras pessoas. Naquela noite, sentada junto à janela, ela contemplou a cidade iluminada. A menina que vendia bananas na rua havia desaparecido. Em seu lugar, estava uma mulher forte, cheia de compaixão e pronta para mudar o mundo. E lá no fundo, Alexandre a olhou com orgulho, sabendo que havia encontrado mais do que uma protegida. Havia encontrado uma aliada, uma amiga e talvez até mesmo uma alma gêmea.